SP-125, rodovia Oswaldo Cruz. Muitas pessoas conhecem esta rodovia como a Serra de Taubaté, ou seja, a rodovia que liga Taubaté ao litoral norte, que é a cidade de Ubatuba. Então venha comigo e vamos descobrir por que essa rodovia se chama Oswaldo Cruz. Olá, amigos seguidores do canal Turuzinho Motorhome, sejam bem-vindos em mais um vídeo. Desta vez, aqui a 175 da capital de São Paulo, estamos em São Luís do Paritinga. Esse nome dado devido ao rio Paritinga que corre ali embaixo. Um local aqui belíssimo, encravado na Serra do Mar, muito belo, próximo a Campos do Jordão, Taubaté, um local paradisíaco, um lugar onde devemos contemplar quem está passando nessa região ou vir visitar São Luís do Paritinga, com várias pousadas, camping, hotéis, muito belo. Venha conosco, é uma rapidinha em São Luís do Paritinga, em São Paulo, Brasil, planeta Terra. Aqui estou na porta da igreja de Nossa Senhora do Rosário, vendo esta visão faraônica, esta visão linda aqui da cidade de São Luís do Paritinga. Olha que linda essa igreja. Vamos entrar lá dentro. Essas serras aqui que dão um visual deslumbrante aos olhos de quem passa por aqui. Muito belo, viu? Alto do Cruzeiro, Mirante da Torre, Casa Oswaldo Cruz, Engenheiro do Mercedes, Instituto Elpidio dos Santos e o Mercado Municipal. São vários locais turísticos que aqui faz parte desta cidade. Muito bela essa arquitetura. Bancos em madeiras, possivelmente regionais, né? Vamos subir aqui nessa escada. Olha que parede. Escadas em madeira. E já vamos saber mais um pouquinho da história aqui com o pessoal aqui, jovens monitores que aqui estão, para nos dar melhores informações. Confesso que estou encantado com esse local, muito belo. Aqui é a escada que sobe lá ao sino, a gente não tem permissão de subir. Ela já teve aí uma reforma muito grande, né? Porque através desse quadro de comando aqui, muito bem feito, para ver que ela foi restaurada. Olha uma visão pequenininha lá de baixo, através do vitral. E estamos aqui em São Luís do Paritinga, esse local maravilhoso, a 175 quilômetros de São Paulo. E estamos aqui com dois jovens maravilhosos aqui da cidade, jovens monitores, que são eles... Gabriel Nunes e Eduardo Silva. Eles vão nos contar um pouquinho aqui da história da igreja de Nossa Senhora do Rosário e também da cidade. Cidade esta onde nasceu Oswaldo Cruz. A gente está aqui hoje na igreja do Rosário, em São Luís do Paritinga. E essa igreja, ela tem a fundação oficial de 1921, porém a data de construção dela, a original, é de muito tempo antes até mesmo da cidade. A primeira construção, na verdade, foi construída em 1707 por tropeiros que passavam aqui na região, e depois em 1767 ela foi aumentada pelos escravos. E nisso havia uma segregação, não só em São Luís do Paritinga, mas como no Brasil inteiro, onde os pretos e os brancos não podiam rezar no mesmo lugar. Então os brancos rezavam na igreja matriz e os pretos rezavam nas igrejas do Rosário, isso no Brasil inteiro. Como o Nunes ele falou, a igreja passou até agora por duas transformações. Primeiro a construção dela pelos tropeiros e a segunda a amplificação pelos negros. Mas ela teve uma terceira renovação que foi com o padre Monsenhor Ignácio Gioia, que chegou aqui em 1912. Esse padre ele ganhou o título de Monsenhor e quando ele chegou aqui, em 1915, ele deparou com a igreja deplorada. Então ele percebeu que não poderiam ser renovados. E daí ele demoliu a igreja e ela ficou pronta em 1921. Esse padre ele foi tão importante aqui que ele foi enterrado na região do altar da igreja. E ele descansa lá até hoje. Antes dele ser enterrado lá, ele foi colocado na cripta, que fica no cemitério atrás. Que o bispo da época não deixava ele ser enterrado ali. E depois o bispo anterior dele, que foi Coroinha, colocou ele lá. Falando sobre o cemitério, a gente vê aquela questão da segregação. Antes ele era um cemitério de pessoas pretas, porque os pretos rezavam aqui no Rosário, e depois de um tempo ele foi renovado para pessoas mais burguesas da cidade, por dizer, barões, coronéis, donos de café, e foram pessoas mais ligadas às igrejas também.
foram enterradas lá. Esse cemitério ele começou a funcionar em 1940. Vocês são aqui da cidade mesmo? Somos. Sim, nascidos eu nasci em Taubaté, mas eu vim pra cá com meus 3 meses de idade, então... Eu nasci em Pinga e eu vim pra cá com meus 3 meses de idade. Então parabéns pela desenvoltura de vocês e que Deus continue abençoando cada um de vocês. Valeu? Um abraço. Um abraço. E como os meninos disseram, aqui era um cemitério escravo e depois passaram para os barões e as pessoas mais importantes da cidade. É com todo respeito a essas pessoas que aqui estão e seus familiares que estamos fazendo aqui esse vídeo. Uma vista parcial da cidade aqui, aos fundos do cemitério, fundo da igreja. Praça do Cruzeiro, local de conveniência e de manifestações culturais. E aí aqui do alto do Cruzeiro, esta bela visão de São Luís do Paritinga. Daí após enchermos aquela barriguinha legal nessa comida maravilhosa no Cantinho dos Amigos, lembrando que em 2010 São Luís do Paritinga sofreu uma grande inundação. A maioria das casas foram aí invadidas pelas águas, foi um grande prejuízo à cultura, um grande prejuízo às pessoas. A cidade foi retomada e aqui estamos novamente visitando ela após uns 5 anos. Hoje melhorou bem a desigualdade racial. Infelizmente, temos muitas pessoas preconceituosas. Isto é um mal que aflige o nosso lindo país. Infelizmente, temos este relato de história triste, sombria, do passado de escravidão, esse passado de pessoas que não amavam o próximo. Infelizmente, existem algumas ainda, mas vamos caminhando em frente com fé em Deus. E Ubatuba, pintura no teto, uma coisa faraônica, super lindo. Restos de ruína da antiga igreja, assim quando ela foi construída. Restauração e construção, construída em 1774 no coração de São Luís do Paritinga, a Igreja Matriz de São Luís de Tolosa. É um dos mais importantes monumentos da cidade. Lembrando que essas ruínas é da igreja inicial. Esse aqui é um confessionário, pois a enchente de 2010 causou grandes danos. E esta igreja foi sim restaurada, toda revitalizada nesse novo formato. E aqui estão as ruínas antes da enchente de 2010. É emocionante, gente. É emocionante estar num local desse aqui, saber que foi todo tomado pela água e foi reerguido aqui. Não sei te dizer se foi pela igreja ou se foi pelo município ou pelo governo de São Paulo. Se você souber, deixe aí na descrição do vídeo, para que possamos ter mais transparência, melhores informações aos nossos inscritos, aos nossos visitantes. Aqui está a pia batismal, onde guarda grandes restos da antiga igreja. Piso aí da antiga igreja.
Homenagem ao excelentíssimo senhor Dr. Félix Wizard, filho, ofertante da pintura desta matriz de São Luís de Paraitinga, em 1/9/1948. Monsenhor Inácio Gioia, que hoje, 14 de julho de 1952, completa 40 anos de paróquia nesta terra. Deixa essa lápide a expressão de seu mais profundo reconhecimento pela dedicação com que levantou a igreja de Nossa Senhora do Rosário e reformou totalmente este templo. Homenagem, carinho e gratidão dos paroquianos e amigos de Monsenhor Tarcísio de Castro Moura pelo seu jubileu ouro sacerdotal, 1941 a 1991. Aqui são deixadas algumas ofertas. É até difícil de acreditar que um dia quase tudo aqui foram tomados pelas águas. Aí nesse momento vou atender um telefone aqui e vou descobrir como que se pega um saci na mata. Vamos descobrir? Parecia aquele rodemoinho. Então a gente dizia que era o saci que estava passando por ali. E a criançada corria com a peneira para jogar em cima daquele redemoinho para prender o saci. E o outro já vinha com a garrafa e o terço. Porque o saci, quando a gente prende ele na garrafa, ele faz o pedido da gente. Então você tem direito aqui, nem um gênio da lâmpada. Então a gente tem o que a criançada dizia, se a gente conseguir pegar ele e pôr na garrafa, a gente vai fazer uns pedidos aqui e ele é obrigado a fazer, senão a gente não solta ele. Então jogava a peneira em cima do rodemoinho e o terço em seguida para prender ele, para pegar ele por dentro da garrafa. Cidade natal de Oswaldo Cruz. Aqui estamos na casa Oswaldo Cruz, concluída no ano de 1834 por intermédio do ajudante Joaquim José Ferreira, que utilizou técnicas paulistas na construção. Foi inicialmente uma habitação rústica, destinada à agricultura, obtendo posteriormente a forma atual. Em 1860, veio residir em São Luís Bento Gonçalves Cruz, pai do médico sanitarista Dr. Oswaldo Cruz, nascido nesta casa a 5 de agosto de 1872, em função que lhe atribuía como momento histórico e arquitetônico. Esta foi tombada pelo SPAM em 1956 e pelo CONDEPAT em 1973, Projeto Resgate da Memória. Nesta casa nasceu Oswaldo Cruz, no dia 5 de agosto de 1872, ao grande brasileiro, homenagem do Centro Professorado Paulista. O QR Code. Bom dia. Uma bela viagem à história. São Luís do Paraitinga. Cada viagem é uma emoção, e estar presente na casa onde nasceu um dos maiores sanitaristas de nossa história, do mundo, eis aqui a casa de Oswaldo Cruz. Confesso que sinto-me emocionado e gratificado em estar aqui, em já ter tomado vacinas que partiu desta ideia dele, desse descobrimento, principalmente ao Brasil e América Central, países que sofrem com o mal aí das doenças tropicais. O resto ainda é original da casa. Aqui só se tornou uma
Da janela contemplamos a mata do Saci. Desta vez não podemos visitá-la devido ao tempo chuvoso e escorregadio. E aqui chegamos à sala do Saci, a Sacioteca. Foi muito bom conversar com a Tatiana e monitora e conhecer as verdades sobre o Saci Pererê. É, verdade, e não lenda, pois ele realmente existiu. Um escravo que amputou a sua própria perna e teve a liberdade com uma perna só, pois ele não tinha valor aos senhores dos engenhos e virou o protetor da floresta, o protetor das matas. Uma completa sacioteca. Bem mais interessante do que a outra, né? Porque a visão preconceituosa, a gente tem que tentar tirar ela, né? Apesar que isso no Brasil Até que a gente tem um boneco, as correntes, representando, né, a liberdade do Saci, né? Aqui em São Luís, apesar de muitas cidades brasileiras não comemorarem Halloween, mas também não fazem quase nada nessa data, né? Aqui no último final de semana de outubro, é um final de semana todinho dedicado somente ao Saci. A gente tem a festa do Saci, que desde bolo, até o bloco do Saci, que é um bloco com boneco, que sai pelas ruas, bem animado. A gente tem bastante oficina, roda de história, e tudo acontece no dia que seria o Halloween, e é a festa do Saci. Aqui é bem presente essa figura do Saci. E se vocês quiserem saber como pega o Saci, pode atender o... Modernos banheiros aqui, masculino e feminino, dentro da casa que já foi toda restaurada. É uma foto que divide opiniões, né? Mas para vocês verem como essa visão do Saci hoje em dia é muito interessante. olha que lindo, que interessante. Lindo, esse depoimento que dá. Samba de bumbo, samba de lenço, samba caipira. São Luís do Paraitinga, a cidade das mil festas. Está duvidando? Confira no site da Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga. A cidade das mil festas. E aqui funciona o escritório da Casa Oswaldo Cruz, onde fomos muito bem recebidos aqui pelos funcionários, esse pessoal maravilhoso que trabalha aqui na casa. Uma lendária roda de fiar, uma foto ali de Oswaldo Cruz, livros que foram usados por ele, uma bela chapeleira aí das décadas passadas. E para quem não conhece o pau a pique, aqui está ele, um pouco de reflexo, mas é o barro da região com madeira. A famosa parede que o barbeiro gosta, né? A cavalhada, na realidade, era um teatro, né? Que ela representa a guerra entre cristãos e mouros. E no Brasil existe, eu acho que somente duas, e uma delas é aqui em São Luís. Na realidade, ela é do distrito de São Luís, que é Catuçaba, e ela acontece somente 2 vezes no ano, que é na festa do Divino e na festa de São Pedro de Catuçaba. É uma tradição, você pode ver que tem pessoas bem idosas, até crianças, que é passada de geração em geração. E é muito apreciada também pelos turistas, né? Tem gente que vem somente para ver a cavalhada, que é um teatro. Algumas pessoas perguntam dos animais, porque ela fez né, dos cavalos, não judia dos animais, é somente para apresentação mesmo. E eu vou falar também um pouquinho da casa, né? Voltando ao assunto da casa. Esses cômodos, você pode ver que a gente tem uns cômodos que são bem pequenininhos, né? E ele não tem nem janela e a tranca é pro lado de fora.
ela não é pro lado de dentro a tranca. Na época dos tropeiros, São Luís meio que se tornou uma parada, né, porque fica praticamente no meio entre o vale e o litoral, e eles tinham que descansar, né, então eles pediam pouso, né, nas casas, só que as pessoas tinham medo de serem roubadas durante a noite, então eles tinham que dormir nesses cômodos e eles eram trancados para de fora. Na realidade, esses cômodos são chamados de alcovas e também serviam também para as meninas que eram virgens, se tivesse alguma festa, elas também tinham que ficar trancadas dentro desses cômodos para não ser roubadas, né, digamos assim. A festa do Divino, ela surgiu lá em Alenquer, na cidade de Portugal, no final do século XIV. Ela foi uma promessa que a rainha Isabel fez para que o reino dela tivesse paz. E assim ela ergueu a primeira igreja do Divino Espírito Santo. Aqui na nossa cidade, o primeiro registro da festa foi em 1803. E sim, a festa do Divino daqui é a maior do Brasil em quantidade de dias. Aqui também não muda o dom do Divino, sempre é o vermelho, sempre é a fortaleza. Tem algumas cidades que cada ano é um dom, varia a cor, aqui não, aqui sempre é o vermelho. Que local belo, um local maravilhoso, onde a natureza, onde a história viva mora em São Luís do Paraitinga, município do estado de São Paulo. É um importante destino turístico na região do Vale do Paraíba, em particular devido ao seu centro histórico tombado como patrimônio nacional e suas tradições caipiras, um lugar lendário, uma história maravilhosa, incluindo a Folia do Divino, o Carnaval de Marchinhas, uma festa a cada semana. Confira no calendário de eventos da Prefeitura Municipal de São Luís do Paraitinga, a cidade das mil festas, a cidade do encanto das cores. O município de São Luís do Paraitinga é formado pela sede do distrito de Catuçaba. Foi fundada em 1769 por bandeirantes oriundos de Taubaté, Mogi das Cruzes e Guaratinguetá, sendo elevada à vila sede de concelho em 1773. Tornou-se cidade em 1857 e declarada estância turística em 2002. Em 1873 recebeu o título de Imperial Cidade, conferida por Dom Pedro. Através dos anos, temos uma história triste em São Luís do Paraitinga. As enchentes de 2010, a cidade sofreu com uma forte enchente que fez perder 8 de seus edifícios históricos, incluindo a igreja matriz do município, construída no século XVII. A igreja matriz do município era o principal símbolo da cidade e se desabou sobre si mesma devido à chuva. As imagens foram registradas por um cinegrafista amador e exibidas em vários telejornais do Brasil e do mundo. Após as enchentes, para a reconstrução da cidade foram recebidos cerca de 15 milhões do Ministério da Integração Nacional, para contenção de encostas, reconstrução de pontes e estradas. Cerca de 100 milhões do governo do estado de São Paulo para a reconstrução dos prédios públicos, recuperação de estradas, escolas e também a construção de uma nova biblioteca. Em dezembro de 2010, o Centro Histórico de São Luís do Paraitinga foi declarado como Patrimônio Cultural Nacional pelo Instituto Histórico Artístico Nacional, o IPAM. O tombamento permitiu a reconstrução de diversas construções históricas, incluindo a Igreja Matriz de São Luís de Tolosa, reaberta em maio de 2014. Interessante essa igreja que ela possui um elevado, onde o pessoal mais rico, né, os mais nobres da cidade, ficavam mais na frente ali perto do padre, e o pessoal com menos poder aquisitivo ficava na parte de baixo. E os negros ficavam na Igreja do Rosário, que fica lá em cima, que está aí no começo do vídeo. Faz parte da nossa história. Não vamos entrar em muitas coisas, não, que às vezes se torna polêmico. Eu não sou um historiador, não sou um estudioso, sou apenas um cara que ama fazer vídeos amadores. Amo transmitir o pouco que conheço. Portanto, se eu estiver falando algo errado, favor deixar na descrição. Faça sua crítica construtiva ou negativa, pois ela vai melhorar com certeza em nossos próximos vídeos. E já que estamos em São Luís do Paraitinga, como esquecer de Oswaldo Cruz, nascido em 5 de agosto de 1872, era filho do médico Bento Gonçalves Cruz
e de sua prima, esposa Amália Bulhões Cruz. Criou-se em sua cidade natal até 1877, quando seu pai foi transferido para o Rio de Janeiro, na capital fluminense. Chegando lá, ele estudou no Colégio Lauro, no Colégio São Pedro de Alcântara e no Externato Dom Pedro. Em 1877, o seu pai, Bento Gonçalves Cruz, que foi nomeado pelo imperador Dom Pedro II, membro da Junta Central de Higiene. A progressão do pai no serviço público coincidiria com os anos em que Oswaldo frequentou a Faculdade de Medicina, de 1887 a 1892. Em 1890, já sob o regime republicano, Bento tornou-se ajudante do chefe da Inspetoria de Higiene, órgão que sucedera à junta. 2 anos depois, chegou a inspetor-geral. Principalmente para as pessoas mais estudiosas, sabem que os médicos, doutores daquela época, eram burgueses, filhos de pessoas com grandes posses. Sim, Oswaldo Cruz era, mas era um cara diferenciado, porque carregava dentro de si, segundo história, segundo relatos, uma simpatia ao próximo, um amor ao povo, um amor pela medicina, um amor por tudo que ele fazia. Em 8 de novembro de 1892, mesmo dia em que Oswaldo Cruz se formaria em medicina. Cara, é a vida, é as histórias, pois ele é um dos poucos cientistas médicos que inseria no próprio corpo pesquisas. Ou seja, ele fazia teste em si mesmo. Interessado pela microbiologia, Oswaldo montou um pequeno laboratório no porão de sua casa onde morava. Começou seus primeiros estudos, entretanto, seu pai viria a falecer no mesmo dia em que ele se formava, o que impediu ele de se aprofundar mais ainda em seus estudos naquele momento. Passado algum tempo, por convite de Egídio Sales Guerra, Oswaldo começou a trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde era responsável pela montagem e a chefia do Laboratório de Análises Clínicas. Interessante saber que a fotografia fez parte da história de Oswaldo. A fotografia faz parte da nossa história. Ele foi o primogênito médico a fotografar todas as suas pesquisas e também filmar. Carregava consigo, onde ele estava, um fotógrafo na época. E Oswaldo Cruz, assim como seu pai também, teve uma vida curta, mas viajou, estudou fora. Aos 44 anos veio falecer em sua casa, às 21h10, no dia 11 de fevereiro de 1917, devido à insuficiência renal, a mesma doença do pai. Mas ele já estava cego e, segundo relatos, possivelmente pelo motivo de ter aplicado em si mesmo várias substâncias, fazendo pesquisas em prol de dias melhores à nossa comunidade. Gente, cada relato, procure entender mais se você tiver interesse nesse assunto, porque é interessante. A gente tem que respeitar cada religião, cada povo, cada credo, suas lendas, cada coisa no seu lugar. Temos a polêmica das vacinas, e ela não é de hoje não. Oswaldo Cruz sofreu na época uma retaliação muito grande mesmo, sobre as vacinas. Eu, graças a Deus, fui vacinado contra a febre amarela e contra outras doenças aí, que Oswaldo Cruz desenvolveu essa vacina, graças a Deus e a ele. E no dia de sua morte, estava com ele, ao lado da esposa, dos filhos e dos amigos, Sales Guerra, Ezequiel Dias, Carlos Chagas, João Pedroso e Belisário Pena. Ele foi sepultado no dia seguinte em meio a uma comoção popular, no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. E já que estamos falando sobre Oswaldo Cruz, ele era um grande admirador das histórias de Saci Pererê. É onde disse: no meu pensamento, temos que ter respeito ao próximo. Não importa se você é isso ou aquilo, se você é de partido tal, religião tal, temos que respeitar, temos que ter amor ao próximo. Oswaldo era simpatizante pelo Saci Pererê, assim como as pessoas daquela época, as pessoas daquela região até hoje. Interessante que alguns escritores famosos demonizaram o Saci Pererê. São várias lendas maravilhosas de se ouvir. E temos também relatos verdadeiros, pois um Saci naquela época, ele era um negro que estava cansado de ser escravo, estava revoltado.
O que ele decidiu fazer? Ao estar preso, acorrentado, ele mesmo cortou, decepou a sua perna. Nesse caso, ficou com a perna só. E nesse caso, ele não teria serventia e somente despesa ao senhor do engenho. Soltou ele na mata, aí sim, porque ele saía pulando. Muitas pessoas colocaram como uma pessoa sapeca. E sim, como protetor dos animais, da fauna, da flora, ele ficava ali nas matas. E aí, através dele, porque ele saía salteando, pulando, as pessoas via, ele sumia, muitas lendas nasceram. Como aquela que a gente coloca a peneira no redemoinho, como pegar a garrafa, o terço para pegar o saci, são histórias do nosso folclore brasileiro. E quem visitar São Luís do Paraitinga irá se contemplar com as histórias dos sacis, visitar a socioteca na Casa Oswaldo Cruz e conversar com as pessoas da cidade. Pessoas maravilhosas, colhedoras, que pessoal maravilhoso, que culinária gostosa. São Luís do Paraitinga, a cidade das 1000 festas, a cidade das cores, a cidade da alegria e da felicidade, esperando por você e sua família. Confira no site da Prefeitura, confira quanto é belo, como é fácil visitar São Luís do Paraitinga. Valeu? Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se não gostou, compartilhe a si mesmo. Uau! Beijão no coração.